Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas à sabatina do Grupo Folha de Londrina com os candidatos à prefeitura. Eu sou Douglas Cúspios. Eu sou o Luiz Fernando Wiltenburg. Este videocast é realizado pela equipe de reportagem da Folha de Londrina e do Portal Bond no iStúdio da Folha. E a sua publicação, assim como das matérias no impresso e em nossos sites, será em ordem alfabética, conforme previamente combinado com os candidatos. Ao longo das 7 entrevistas, teremos a oportunidade de conhecer as propostas dos prefeituráveis para as mais diversas áreas da cidade e entender como eles pretendem encarar os desafios da administração municipal. E o entrevistado de hoje é o candidato do Republicanos, Diego Garcia. Formado em administração, Diego Garcia está em seu 3º mandato como deputado federal. Candidato, seja bem-vindo. Obrigado, prazer poder participar aqui do podcast da Folha, com você, Luiz, também com você, Douglas. Candidato, o senhor já tem uma trajetória, né, como deputado no Legislativo. O que está te levando a tentar assumir a cadeira de prefeito aqui da cidade? São 10 anos de vida pública, né? 10 anos fiscalizando o Executivo no âmbito federal. Fui deputado no governo Dilma, depois Temer, fui vice-líder do governo Bolsonaro na Câmara e agora o governo Lula. A gente tem uma vasta experiência nesse trabalho junto ao Executivo Federal, acompanhando também o trabalho de várias ações de políticas públicas federais que acontecem na ponta nos mais diversos municípios aqui no nosso estado do Paraná. E por conta do trabalho legislativo também, não tem como a gente não acompanhar as ações de cidades de outros estados também. Seja na saúde, na educação, no esporte, na cultura, na agricultura, sempre nós tiramos aí boas ideias de ações que estão acontecendo em cidades, que estão trazendo soluções para os problemas dos municípios e que a gente pode adotar como estratégia, como política, para melhorar a vida da população. Esse foi meu trabalho nos últimos 10 anos como deputado, adquirindo uma experiência muito ampla dentro do Congresso Nacional, dentro da Câmara, em diversas áreas, e por isso eu entendo que eu estou pronto, eu estou preparado. Acho que entre todos os candidatos, nenhum deles tem um currículo como o meu, de trabalho, de atuação legislativa, como deputado federal, o deputado com a maior produção legislativa do Paraná. Aqui em Londrina, o deputado que mais recursos trouxe na história para a cidade de Londrina, mais de 40 milhões para a saúde, mais de 40 milhões em outras áreas para obras, infraestrutura, pavimentação, revitalização de praças. Então, eu entendo que nesse momento é um momento oportuno, que a cidade ela vai viver uma transição. O atual prefeito passou aí 8 anos, foi reeleito, não pode ir para a reeleição mais uma vez, e a cidade ela precisa ser governada por alguém que tem essa bagagem política, que tem essa experiência, que tem a capacidade técnica de trazer recursos do governo federal, do governo do estado, para dentro da cidade de Londrina, para que a cidade possa crescer, se desenvolver. Então, é nesse sentido que eu estou colocando o meu nome à disposição como candidato a prefeito de Londrina pelo Republicanos, partido hoje que governa o maior número de habitantes proporcionalmente. Temos, nas últimas eleições, ganhamos o governo do estado de São Paulo, é o partido do governador Tarcísio, ganhamos também o governo de Tocantins. Então, juntos, o Republicanos hoje, em número de habitantes, ele vem desempenhando já um papel significativo no nosso país, e agora nas eleições municipais com candidatos espalhados aí em várias grandes cidades, e aqui no Paraná eu sou o único candidato do Republicanos numa grande cidade concorrendo às eleições municipais. Candidato, o senhor é o único postulante a prefeito de Londrina concorrendo sem partidos coligados, né? Em Curitiba, o deputado federal Beto Richa desistiu de concorrer à prefeitura justamente por falta de apoio de outras legendas, né? E ele já foi prefeito da capital e governador do estado.
O senhor não acha que a falta de apoio pode enfraquecer a sua candidatura? E eu queria saber quais seriam os cabos eleitorais ou né, os políticos de destaque estadual ou federal que vão subir no palanque do Diego Garcia. Tem partidos, por exemplo, que estão com um grande número de partidos coligados, mas o grupo político é fraco, é pequeno. Então, você está sozinho numa disputa eleitoral com 7 candidatos concorrendo à mesma vaga, não significa muita coisa. O nosso grupo do Republicanos é um grupo muito forte. Essa é a nossa diferença. Nós temos 20 candidatos e são 20 candidatos que não estão ali nenhum para preencher tabela ou para preencher cota. Muito pelo contrário, são 20 candidatos competitivos. Nós temos a segunda maior bancada de vereadores hoje na Câmara Municipal. Temos 4 vereadores concorrendo às eleições. Temos candidatos que estão entrando agora pela primeira vez e outros que já disputaram a eleição e fizeram uma boa votação também, mas num outro cenário. Num cenário em que a cidade tinha quase 600 candidatos. Agora reduziu o número de candidatos, reduziu o número de partidos, ou seja, a tendência proporcionalmente é que esses candidatos façam mais votos também. Então hoje o Republicanos, entre todos os partidos, eu considero ele um dos mais fortes. Nós estamos trabalhando para fazer o maior número de cadeiras na Câmara Municipal e eu acredito que é essa base agora, essa base de apoio que vai me dar sustentação na campanha e que vai fazer o nosso nome crescer também em toda a cidade. Porque são candidatos que já atuam na zona rural, atuam nos distritos, atuam na Zona Norte, Zona Oeste, Zona Leste, Zona Sul. Temos candidatos aqui do centro, temos candidatos de todas as áreas. Temos candidatos que vêm da educação, temos candidatos da área empresarial, temos candidatos que atuam no campo social. Então, temos candidatos diversos dentro do Republicanos, pessoas de credibilidade, pessoas de bom nome na cidade e que eu acredito agora vão alavancar a minha campanha, além de todo o trabalho que eu já desempenhei durante esses 10 anos, sempre ajudando a cidade de Londrina, ajudando muito a saúde, ajudando diversas áreas, e agora o momento da campanha é um momento que se potencializa isso. Porque no meu caso, como não sou candidato pela primeira vez, a primeira pergunta que o eleitor faz é: o que você já fez por Londrina? Não tem como enganar. O candidato que não fez nada pela cidade, ele vai ser cobrado. Ele já vai ter uma rejeição já na largada. Então, o que eu me amparo é justamente no meu trabalho, um trabalho de muita credibilidade. Cheguei a 10 anos de vida pública, 10 anos intacto, a ficha limpa. Então, ando pelas ruas de Londrina sempre de cabeça erguida, podendo debater os mais diversos temas com a sociedade, com a população. E é assim que eu espero conduzir toda essa campanha, uma campanha do bem. Nós vamos fazer uma campanha que eu não preciso atacar adversários, eu não preciso atacar meus concorrentes, eu vou mostrar o que eu já fiz por Londrina e como prefeito eu tenho convicção que eu vou fazer muito mais. E outros políticos vêm apoiar o senhor? Vem, nós temos já o deputado estadual Amaro, a deputada estadual Mara Lima, teremos o apoio aí de outros deputados, né, de pessoas de expressão, o apoio do governador Tarcísio também, que é uma referência hoje dentro do nosso partido, a senadora Damares Alves, que acompanha o meu trabalho, quando ela ainda era assessora parlamentar e eu já era deputado, nós já desenvolvemos um trabalho junto dentro do Congresso Nacional e hoje é uma pessoa que nos apoia também. Eu tenho o apoio interno do Republicanos. O Republicanos hoje, tudo indica que tem grandes chances de, no ano que vem, eleger o próximo presidente da Câmara. É um partido que cresce muito. Nós aumentamos de forma significativa a nossa bancada, tanto de deputados federais como de senadores. E o nome cogitado hoje para assumir a Câmara dos Deputados é do presidente nacional do partido, o deputado federal Marcos Pereira, de São Paulo, que também nos apoia, também está junto conosco. Então, não é uma campanha que eu estou vindo solitário.
Esse é o discurso que meus adversários estão usando para tentar enfraquecer meu nome, enfraquecer a minha imagem. Eu não estou sozinho, eu não chegaria, depois de 10 anos de vida pública, numa campanha para uma eleição municipal na segunda maior cidade do estado sozinho. Eu não estou chegando sozinho. Eu chego com toda a credibilidade de 10 anos de trabalho, 10 anos fazendo muito por Londrina, ajudando a cidade. E eu acho que é essa experiência que a cidade precisa para atrair mais recursos, atrair mais investimentos e destravar a nossa cidade de Londrina. Candidato, falando agora do seu plano de governo, né? O senhor fala em descaso e abandono dos espaços culturais aqui da cidade, né? A gente tem o Teatro Municipal, que há mais de 10 anos a obra está parada, o Zaqueu de Melo, o Museu de Artes, que também estão de portas fechadas. Como que o senhor pretende reativar e colocar em funcionamento esses equipamentos? O senhor acredita que o município tem recursos em caixa para isso, ou dependeria de parcerias com o Estado, com o governo federal? Eu acho, num curto prazo, no primeiro momento, já de forma emergencial, já para o primeiro mês de trabalho, assim que eu assumi a prefeitura, reestruturar a Secretaria de Cultura no município, capacitar, formar e treinar os servidores, ampliar a equipe de servidores dentro da cidade para a elaboração de projetos, para a captação de recursos. Lei de incentivo federal, lei de incentivo do Estado. Tem muito recurso para buscar. O que falta são bons projetos. O que falta para o Poder Público Municipal de Londrina hoje? Apresentar esses projetos. Trazer as multinacionais, as grandes empresas que aportam um grande volume de recursos em eventos, em atividades culturais por todo o país, para que elas possam conhecer Londrina, e elas possam também entender a dinâmica da cultura em Londrina e investir na cidade de Londrina. Acreditar nesses projetos. Então, a primeira coisa, nós precisamos elaborar projetos. Dinheiro tem muito recurso. Eu não vou falar o nome aqui, mas eu fui procurado por uma multinacional que tem sede também no Paraná, e só esse ano, para a cultura, através de lei de incentivo do Estado, ela tem 4 milhões de reais para investir. 4 milhões. Mas por que eles me procuraram? Porque sabem que eu atuo no campo social, no campo junto às entidades, às associações, entidades culturais. Então me procuraram justamente por isso, para que eu pudesse apontar entidades que tenham bons projetos para que eles possam aplicar esses recursos. Recursos tem. Então, o que falta hoje, eu acho que é o apoio. É o apoio para as entidades, para as associações culturais que estão lá na ponta, que estão nos bairros, para que elas possam se organizar, para que possam elaborar bons projetos. E a Prefeitura Municipal, ela tem condição de fazer isso. Ela tem condição de dar esse aporte técnico, jurídico, de orientação técnica, e ela também organizar a cidade de tal forma que as pessoas acreditem nos projetos culturais, que elas possam investir. Nós podemos, através da Lei Rouanet, por exemplo, investir na revitalização desses espaços públicos que você citou. É possível hoje, a legislação já permite. Mas o que não tem em Londrina? Não tem projetos para isso. Não tem um ambiente em que você atrai os investidores para que eles possam colocar o seu nome, escrever seu nome na história como parceiros do município que estão investindo na cultura. E além disso, eu coloco no meu plano de governo também uma ideia que eu acompanho como deputado. Eu ajudei a liberação de recursos para a Filarmônica Antoninense, que está na cidade de Antonina, que é um projeto cultural, social, que trabalha com crianças e adolescentes dentro da cidade de Antonina, ali no litoral do Paraná. Nós estamos trazendo como proposta criar essa mesma estrutura aqui em Londrina para levar a música, para levar a musicalização para os bairros, para que as nossas crianças, jovens, eles tenham a oportunidade de serem acompanhados por um profissional, de ter um instrumento adequado e de terem essa formação. Lá em Antonina, por exemplo, que é uma entidade histórica, a Filarmônica Antoninense, tem crianças que entraram ali na entidade de crianças e hoje são maestros de música que estão mundo afora trabalhando, graças ao trabalho social que está sendo feito ali na cidade. Londrina pode fazer isso.
além de ajudar no desempenho das crianças, na escola, na educação, que nós sabemos que a musicalização ela é extremamente importante para o desenvolvimento das nossas crianças, nós vamos assim também promover a cultura, promover um ambiente mais agradável na nossa cidade e estimular isso em toda a cidade de Londrina. Já pensou o nosso centro com ambientes culturais, com musicalização, né, durante a semana? Nós vamos já trazer vida para o centro de Londrina, que hoje está abandonado. Já pensou as nossas feiras, que são um patrimônio da cidade também, tendo essas atividades culturais em apoio às feiras livres que existem na cidade? Nós vamos estimular ainda mais a cultura e estimular esse trabalho dentro da cidade. Então, tem muitas estratégias, além também disso poder fomentar o turismo. A vinda de eventos culturais, a vinda de grandes atividades na cidade, traz dinheiro de fora para dentro. É a pessoa que vem para um evento, que vai ficar no hotel da nossa cidade, que vai gastar no supermercado, que vai gastar no comércio local. Então isso gera toda uma cadeia que pode ser estimulada através da elaboração e captação de bons projetos que tem que ser feita ano a ano. Não pode ser feito um ano e no ano seguinte não dar continuidade. Tem que ter uma carteira de projetos a serem apresentadas dentro do município. Candidato, a bancada paranaense no Congresso Nacional chegou a indicar uma emenda para o Teatro Municipal, que consta no seu plano de governo, como um dos pontos a serem retomados, né? Só que essa emenda ela foi esquecida de ser protocolada, segundo o próprio Toninho Vancher, né? O senhor estava em diálogo com o líder da bancada? O que aconteceu que esqueceram na verdade é o seguinte, o que o Toninho colocou é que nesse ano daria preferência aos pleitos que viessem de Londrina, mas que ele já tinha assumido o compromisso e infelizmente não conseguiu contemplar o pedido feito aí pelos deputados aqui de Londrina e da região, que era para atender essa demanda, para a gente iniciar, retomar as obras ali no Teatro Municipal. O que acontece hoje? Existe muito recurso por meio do governo federal. Existe, além das emendas individuais que os deputados podem indicar para a cidade, tem essas emendas coletivas que são as chamadas emendas de bancada. Se não tiver um trabalho político contínuo de acompanhamento dessas propostas junto à bancada federal para que eles se comprometam de fato com isso, esses recursos vão para outros lugares. Então, nós vínhamos acompanhando, nós estávamos trabalhando junto do deputado Toninho Vancher, mas infelizmente ele deu essa notícia ali no último dia, né, quando já não tinha mais o que fazer, que não iria conseguir contemplar e atender o pleito feito não só pelos deputados, mas pelas entidades representativas de Londrina que assinaram um documento também buscando esse recurso. Nós precisamos fazer isso todos os anos. Nós precisamos buscar esses recursos, tanto no governo federal quanto no governo do estado. Londrina não pode ficar atrás de outras grandes cidades. Para onde foi grande parte do orçamento desse ano de 2024 nas emendas de bancada? Se você pesquisar lá, você vai ver que foram para Maringá e Curitiba. Então o que acontece? Ano após ano, tem que ser feito esse trabalho de busca desses recursos, porque todos os anos a bancada federal está indicando recursos. O governo do estado também está indicando recursos. Nós temos uma outra situação do transporte público, por exemplo. Aqui em Londrina nós não recebemos um centavo sequer do governo do estado. A região metropolitana de Curitiba recebe. São milhões de reais que são investidos no transporte público em Curitiba e região metropolitana. Por que Londrina está sendo deixada de lado? Qual a diferença que existe entre nós, a nossa região metropolitana e a cidade de Curitiba? Então, é preciso ter pulso, precisa ter força de vontade, precisa se colocar a cidade como de fato uma prioridade para resolver esses problemas históricos. O contorno leste de Londrina, por exemplo, estava ficando de fora da concessão. Participei de uma audiência aqui na Câmara Municipal, através do pedido da vereadora Lu Oliveira. Ali foi provocada toda uma discussão e descobrimos que o contorno leste estava de fora.
Eu provoquei uma reunião com o ministro lá em Brasília, levamos prefeitos, secretários, sociedade civil organizada, e o ministro se comprometeu a incluir o contorno leste agora, mas estava ficando de fora. Então a gente precisa ter uma política em que a cidade não fique de fora mais, ela não fique de escanteio. Londrina tem condição de ser protagonista em tudo, em todas as áreas. Nós temos que participar das discussões nacionais, dos grandes debates nacionais. Eu, por exemplo, trouxe para Londrina a única audiência pública que aconteceu no sul do Brasil para debater a reforma tributária. Foi aqui na nossa cidade, eu que trouxe, eu que articulei isso. E a gente precisa, em cada uma das discussões de impacto nacional, Londrina tem que estar participando. Londrina não pode ficar deixada de lado, porque são os nossos interesses, é os interesses da nossa cidade. E Londrina é a capital aqui do norte do Paraná. As cidades do interior, elas dependem de Londrina. Elas são dependentes na saúde, dependentes para muitas outras áreas, que se não é Londrina, essas cidades estão literalmente abandonadas e esquecidas. Então Londrina tem que assumir esse protagonismo, essa liderança, tanto no âmbito nacional e estadual, que eu vejo que hoje falha, perde. Nós, deputados, tentamos ajudar na medida do possível, mas eu, como deputado federal, não sou um deputado apenas da cidade de Londrina. Moro aqui, resido aqui, meu escritório político aqui, mas eu recebo demandas de Foz do Iguaçu, de Curitiba, de Umuarama, de diversas cidades do Paraná. O Paraná todo me procura e pede ajuda. Agora, o prefeito, é responsabilidade dele zelar pelos interesses da cidade. Mesmo que não seja a missão dele, mesmo que não ali esteja fora da competência dele no âmbito municipal, mas ele precisa, como líder da cidade, brigar para que aqueles problemas sejam resolvidos. Nós temos, por exemplo, um problema gigantesco na nossa 369, que corta aqui a nossa cidade de Londrina, vindo de Biporã, passando ali pelo Ceasa, até o acesso a Cambé, que é a falta de passarelas, a falta de mobilidade para ajudar o tráfego da cidade, o trânsito do município. Quem está cuidando disso agora nesse projeto das novas concessões de rodovia? Quem pleiteou isso junto ao governo federal para que um plano de investimento seja feito assim que essa concessão sair do papel? Nós não sabemos. Eu, pelo menos, não fui provocado a participar de nenhuma reunião sobre isso. Eu entendo que, mesmo não sendo competência do prefeito, mas ele é o líder da cidade. O interesse é do prefeito. E ele tem que ser o protagonista nessa liderança. Ele tem que, junto com as entidades representativas, junto com a Câmara Municipal, junto com o seu secretariado, junto com os prefeitos da região, trabalhar e lutar para tirar essas coisas do papel. A obra parada aqui do Centro de Reabilitação do Consórcio de Saúde dos municípios de Londrina e região, que é para as pessoas com deficiência. Eu intervi na liberação dos recursos, está no caixa do Sismepar mais de 2 milhões de reais. A empresa que estava tocando a obra, ela abandonou a obra. Eu fui lá, intervi, consegui a liberação do recurso, mas até agora o Sismepar não conseguiu retomar a obra. Não conseguiu agilizar esses processos. E o prefeito, a gestão, a responsabilidade dessa entidade que representa todos os municípios é também dos prefeitos. Passa pelos prefeitos, passa pela discussão municipal. E é algo que vai beneficiar toda a nossa população. Não é só Londrina, é toda a região. Hoje a gente não tem um centro de reabilitação para as pessoas com deficiência. Poderia já ter saído do papel. Então eu quero, como prefeito, assumir esse papel de líder. Um líder não só de Londrina, mas um líder regional. Eu tenho experiência para isso, sei como resolver esses problemas históricos que a cidade tem, e nós temos articulação política também junto com as demais cidades para estabelecer essas parcerias. Candidato, o senhor fala, né, no seu plano de governo de melhorar o atendimento em saúde pública aqui em Londrina, né? Tem um problema de fila de emergência, de demora para consulta
especializada. Qual que é a sua proposta específica? O que de concreto pode ser feito para melhorar isso? Londrina, ela já é referência em saúde em diversas áreas, tem bons hospitais, tem hospitais privados também muito bons, e em curto prazo a gente quer propor justamente estabelecer parceria do município com essas entidades que já, em alguns casos, já prestam serviço para o município, para zerar filas de exames simples, em que as pessoas ficam aguardando muito tempo para realizar exames que teriam que, na minha opinião, serem feitos de forma imediata. Né? As pessoas não podem esperar. A saúde não pode esperar. Muitas vezes esse tempo de espera pode levar a uma complicação irreversível, né? De acordo com a doença ou a enfermidade ou o trauma que a pessoa tenha tido. O segundo ponto é também estabelecer uma política com força para a realização de cirurgias no município e zerar a fila. Várias cidades, grandes cidades no país fizeram isso, parceria público-privada, estabelecendo parceria com os hospitais privados e conseguiram, num curto espaço de tempo, zerar essas filas. Da onde vem esse recurso, deputado, prefeito? Esses recursos podem vir do governo federal, podem vir do governo do estado. Nós podemos estimular essas parcerias para atender essa demanda e suprir essa necessidade da população aqui em Londrina. Então, num curto espaço de tempo, seria isso. Atacar dessa forma para atender as expectativas da população. A longo prazo, iniciar uma política para transformar os nossos hospitais já existentes dentro do município. Alguns hospitais, por exemplo, ontem eu participei de um debate lá na UEL, nós temos o HU, ele tem ali já diversos especialistas, é um hospital que já tem estrutura que pode se habilitar e se tornar, por exemplo, um centro de referência para atendimento dos pacientes com doenças raras no município. Londrina não tem. Hoje, um nascido vivo em Londrina com alguma doença rara, má formação, alguma má formação congênita, ele é encaminhado ou para Curitiba, em que tem já 3 centros de referência, ou para Porto Alegre ou para São Paulo. Então, nós somos a segunda maior cidade no papel, mas nós estamos muito atrás na questão de habilitação para centros de referência, seja para o atendimento infantil, seja para o atendimento da pessoa idosa. Nós chegamos à marca de mais de 100 mil idosos em Londrina. Então, num longo prazo, nós vamos trabalhar para estabelecer isso e transformar Londrina num grande centro de referência em saúde pública, para atrair, assim, profissionais, para atrair mais especialistas, para criar uma rede onde os futuros médicos profissionais que estão se formando em Londrina, eles vão estar tendo contato também com essas especialidades e, consequentemente, quando estiverem lá na ponta, lá na UBS atendendo, lá na UPA atendendo, vão poder também ajudar e auxiliar as pessoas a terem um diagnóstico melhor, a não ficarem tanto tempo aguardando para fechar um diagnóstico de um problema de saúde. Então, eu acredito muito que a saúde pública ela precisa ser toda reformulada em Londrina. Nós precisamos cuidar da saúde mental das pessoas, que já era um problema muito grande dentro da cidade, que com a pandemia se agravou, tanto das crianças, dos adultos, idosos. Hoje a gente percebe essa ausência de uma política pública que, de fato, cuide da saúde mental das pessoas, que atenda às necessidades e às expectativas do londrinense. Eu vou atuar muito forte nessas áreas, que são áreas que eu já atuo como deputado, acompanhando e fiscalizando o executivo a nível federal. Acompanhei experiências de várias grandes cidades do país que foram experiências exitosas, que deram certo, e eu quero trazer toda essa bagagem agora aqui para a cidade de Londrina, para que Londrina seja uma referência em saúde pública. E a questão da dengue também, que é um problema de saúde pública e que o município, em 2021 e 2022, no período epidemiológico, teve aí mais de 1.000 casos confirmados. Depois, 2022 e 2023, mais de 30 mil. E agora, 2023 e 2024, chegando a 39
1.000 casos, né, já quase passando os 40 mil casos confirmados, com mais de 50 mortes. Então isso mostra o quê? Esses dados. Isso mostra que o problema ele continua e que o município nada fez para resolver esse problema. E o problema está na cidade. O problema é só a gente passear pela cidade, que a gente vai ver o descarte irregular de lixo em várias áreas, fundos de vale, terrenos baldios, espaços públicos que estão abandonados. Por exemplo, eu fui visitar um antigo centro de ginástica olímpica, que está bem próximo ali do colégio universitário. Aquilo é um lixão a céu aberto. O que tem de lixo ali dentro parece mentira. E está numa região central da cidade de Londrina. Então a gente muitas vezes não entende por que está essa epidemia de dengue, por que esse problema está acontecendo. É porque não se tem uma política pública efetiva de conscientização, de tirada desse lixo, desses espaços públicos, desses fundos de vale, de revitalização desses espaços, que possa trazer maior qualidade de vida. Então nós temos um trabalho muito grande a ser feito na saúde pública. E eu, como prefeito de Londrina, com a experiência que já adquiri e a experiência que eu vi em outras grandes cidades, nós vamos trazer isso na prática e eu esclareço muito bem isso no meu plano de governo. Candidato, houve um aumento nos últimos anos expressivo, né, de pessoas em situação de rua aqui em Londrina. O seu plano de governo fala em fazer triagem dessas pessoas, criar parcerias, né, para cuidá-las, para encaminhá-las, ou para cuidados médicos, ou para cuidados, né, de assistência social. Eu queria que o senhor explicasse para a gente como que o senhor pretende implementar isso, de fato. Eu trabalho com as pessoas em situação de rua antes de ser deputado por conta da Igreja Católica. Eu sou membro do movimento da Renovação Carismática Católica, ajudei a fundar uma comunidade terapêutica. Então eu tenho uma experiência com pessoas em situação de rua ou caso de dependência química antes da política. E como deputado federal, eu ajudei a destravar a política pública voltada para a atenção dessas pessoas em várias cidades do nosso estado, como por exemplo Curitiba e Maringá, que são cidades mais grandes e que são referência nesse atendimento e nesse trabalho a pessoas em situação de rua. O que acontece em Londrina? Eu conversei com a atual secretária de Assistência Social do município e ela mesmo reforça e afirma e fala sobre isso, que hoje as pessoas em situação de rua em Londrina, na sua grande maioria, são dependentes químicos. E o que acontece em Londrina? Nós não temos uma política pública municipal para atenção dessa demanda. Londrina não tem, Curitiba tem. E funciona. Tem parceria com as comunidades terapêuticas. Existe uma política pública voltada para a questão da dependência química, em que se tiram as pessoas em situação de rua, elas passam por um tratamento com acompanhamento médico, quando necessário o uso de medicamentos, e durante esse tempo de tratamento existe também a formação e qualificação para que eles possam retornar ao mercado de trabalho. Londrina não tem isso, Maringá tem. Maringá tem também uma diretoria de atenção e cuidado na questão da dependência química, da política sobre drogas. Londrina precisa ter, eu vou criar isso no meu governo como prefeito de Londrina, tenho experiência já junto dessa área e vamos trabalhar com uma triagem profunda dessas pessoas em situação de rua. Quando for o caso, que a pessoa ela quer apenas retornar para a cidade de origem, o município ele vai viabilizar para que isso aconteça. Quando for o caso de saúde mental, o problema que leva a pessoa a estar naquela situação de rua é um problema de saúde mental, vamos encaminhar para as clínicas especializadas. Quando for a dependência química, a mesma coisa. O que nós não vamos permitir mais é que a cidade de Londrina continue sendo considerada a melhor cidade para o morador de rua viver. A melhor cidade para o morador de rua ficar. E os próprios moradores de rua falam isso.
Isso tem que acabar. É comum a gente ouvir pessoas falando, olha, veio um ônibus de morador de rua para cá e soltaram aí em Londrina. Veio uma van, veio um carro da prefeitura e soltou o pessoal na cidade de Londrina. E Londrina está acolhendo, as pessoas estão aí levando insegurança para a população, dormindo na frente de estabelecimentos comerciais, aqui no centro da cidade, principalmente, levando insegurança para as pessoas depois das 6 horas, tem medo de trafegar no centro, no calçadão. Isso tem que acabar. Nós não vamos permitir mais que em Londrina essas pessoas continuem do jeito que está, morando nas ruas, trazendo insegurança e sem uma política pública que seja efetiva. Candidato, o senhor fala, é um discurso frequente seu, né, a necessidade de se industrializar efetivamente a cidade, né? São mais empregos e melhores salários, né, nas indústrias. No entanto, claro, a cidade industrial ainda não está pronta. O contorno leste que o senhor citou e o próprio contorno norte vão demorar um pouco, né, para ficarem prontos, né, que podem ser corredores industriais aqui da cidade. O que de objetivo o senhor propõe para atrair essas grandes empresas a curto e médio prazo aqui em Londrina? Primeiro a PR-445, que está sendo agora duplicada e que vai estar sobre a gestão da nova concessão de rodovias, e ali tem que se transformar num grande corredor industrial. O município tem que correr agora contra o tempo para estimular a vinda de empresas para a PR-445 e viabilizar com infraestrutura, com tudo que for necessário para que essas empresas se instalem em Londrina. Hoje esse corredor que vai até Tamarana, tem um pedaço ali que é Tamarana do município, mas depois continua, é município de Londrina. Nós temos uma área gigantesca para explorar e que hoje não está sendo explorada. E o que estimula muitas empresas que querem se instalar em Londrina a ir para fora, a ir para outras cidades. Mérito de outras cidades que estão investindo nisso, estão investindo na criação de parques industriais. Eu quero resolver o problema também do Parque Buenas Vista, que é um parque industrial que tem já mais de 30 anos, que há mais de 30 anos não tem pavimentação asfáltica, não tem galeria, não tem esgoto e não tem um ponto de ônibus, por incrível que pareça. Eles geram 2.500 empregos na carteira e mais de 1.000 empregos indiretos. E as pessoas de Londrina que vão trabalhar lá, que usam transporte público, têm que descer no Ceasa, atravessar a pista para ir para o Parque Buenas Vista. Isso tem que acabar. É um desestímulo para quem está gerando emprego. É um desestímulo para o empresário. O empresário, ele se sente estimulado quando ele olha para o lado. Olha para Ibiporã, o prefeito está lá de braços abertos para acolher, para dar infraestrutura, para dar o suporte que ele necessita. Olha para Cambé, a mesma coisa. Como eu falei, não estou aqui criticando as cidades vizinhas. Mérito delas. Nós precisamos seguir o mesmo exemplo, estimular para que mais indústrias, mais empresas venham para cá. Nós temos condições de fazer isso. E também trabalhar, eu já falei na entrevista, com as indústrias e empresas que estão instaladas na nossa 369, que corta a nossa cidade. Facilitar a vinda, trabalhar para que sejam instaladas passarelas durante todos esses trechos. Nós temos o estoque atacadista, nós temos a cacique, e não tem uma passarela para que as pessoas possam atravessar as pistas, as pessoas que venham trabalhar, atravessar a pista com segurança. Eu quero fazer uma gestão em que os empresários, os investidores, quem quer investir na cidade, vai estar ao meu lado, vai trabalhar junto comigo, vai estar participando da gestão, contribuindo. Nós vamos trabalhar para resolver os problemas e não para dificultar a vida do empresário, daquele que quer gerar empregos, daquele que quer movimentar e fomentar a economia da nossa cidade. Nós vamos trabalhar para que a cidade seja desburocratizada e ela possa atrair novos investimentos. O contorno norte e o contorno leste de Londrina vão sair. Mas tem que sair, e tem que sair já com uma lei municipal, transformando esses contornos já, pensando no futuro em serem novos corredores industriais. O contorno leste, por exemplo, vai ligar o nosso aeroporto e o contorno leste vai ficar a 5 quilômetros do aeroporto de Londrina. O quanto que isso vai movimentar a nossa economia?
A pista principal de acesso vai ser a estrada do Limoeiro, que também precisa de revitalização urgente, porque se transformou num local de grande turismo gastronômico. Ali tem áreas com águas termais, que nós podemos também fomentar para instalação até de resorts, por que não? Bandeirantes está em fase de construção de um resort. Sertanópolis, Ribeirão Claro tem 2. Por que Londrina, que tem fontes de águas termais, não pode atrair também investidores que queiram investir na nossa cidade e fomentar o turismo, trazer dinheiro de fora para dentro, gerar emprego e gerar novas oportunidades? Temos muitas coisas que podem ser feitas em Londrina. Tenho experiência de sobra para tirar esses projetos do papel e estimular a geração de emprego e a vinda de novas empresas e indústrias para a cidade de Londrina. Bom, candidato, Londrina tem uma demanda por habitação popular muito grande, né? Nós temos aí 70 ocupações irregulares, né? E eu gostaria de saber qual que é a sua proposta para solucionar isso e principalmente ali o Residencial Flores do Campo, que já está completando 10 anos ali, parado, né? E as pessoas vivendo ali de forma precária. Sim, isso é uma demanda urgente, né? A vereadora Lu Oliveira, ela fez um requerimento de informação justamente nessa linha em que o município respondeu dizendo que são 66 ocupações irregulares. Temos uma fila de mais de 50 mil pessoas aguardando por uma moradia. Eu morei num barraco durante muito tempo na minha vida, um barraco alugado ainda. Depois, meu pai ganhou uma casa chamada Casas Populares. Nós fomos para uma casa popular. Eu era criança, mas eu lembro como se fosse hoje. A alegria de estar indo para uma residência muito melhor do que o barraco que a gente morava, cheio de rato, de bicho, de cobra, tinha tudo. E eu lembro depois de mais de 30 anos, quando meu pai chegou em casa e falou: hoje é a última parcela, agora a casa é nossa. Da alegria e da satisfação dele. A habitação é o básico, é o necessário para melhorar e combater as desigualdades existentes em Londrina. São mais de 29 mil famílias na linha da pobreza extrema na cidade de Londrina. Mais de 50 mil pessoas na fila esperando por uma moradia. Como que eu vou resolver isso? Hoje, os convênios são a nível federal. Com a experiência como deputado, nós vamos trabalhar dia e noite incansavelmente para resolver o problema das ocupações irregulares. Aonde é possível ser feita a regularização, nós vamos trabalhar, vamos buscar recurso para que isso saia do papel, e aonde não é possível, nós vamos fazer os convênios com o governo federal para trazer moradia, para trazer habitação para a cidade de Londrina, para facilitar o acesso dessas pessoas, melhorar a qualidade de vida. O Flores do Campo que você citou é um lixão a céu aberto. Eu estive lá há 2 semanas. É um lixão a céu aberto. É desumano a situação que as pessoas, as famílias, as crianças, idosos, pessoas com deficiência vivem lá. Nem o lixo, a prefeitura, ela tem a capacidade de recolher e tirar daquele local. É uma vergonha. E essa é a realidade de várias outras ocupações irregulares. Então a gente não pode, numa cidade tão rica como é Londrina, aceitar essas desigualdades. Aceitar que isso continue acontecendo. Eu vou investir também muito na educação infantil, nas nossas crianças, na atenção delas. Para quê? Para que essas crianças que estão na escola pública, elas possam começar a sonhar com um futuro melhor. Eu acredito que a gente vai combater essas realidades de desigualdade na cidade de Londrina. 29 mil famílias na linha da pobreza é um número muito grande. É investindo na educação. Educação infantil de qualidade. As crianças que vão estar indo para as nossas creches não vão ir para a creche só para brincar. Nós vamos preparar e capacitar os professores ali para que eles possam preparar as nossas crianças para o processo de alfabetização
E eu coloquei no meu plano de governo, vou alfabetizar as crianças no primeiro ano letivo. Eu sei que isso é possível. Nós não podemos perder o gatilho da primeira infância. Cuidar das crianças é combater as desigualdades no futuro. Candidato, o senhor tem 1 minuto e meio para suas considerações finais. Pode falar direto para essa câmera aqui. Bom, queria agradecer a Folha, né, por esse espaço, agradecer você, Douglas, Luiz, né, pela entrevista, me colocar à disposição de todos, convidar os internautas a me seguirem aí nas redes sociais. Meu Instagram é Diego Garcia Paraná, o Facebook é Diego Garcia PR, e também podem, aqueles que quiserem, mandar mensagens aí pelo nosso WhatsApp. A participação da população é muito importante. As ideias, sugestões, contribuições de vocês, eu quero ouvir a todos, quero ouvir as contribuições que vocês têm para dar nesse período de campanha, é um momento muito oportuno, e quero que vocês nos ajudem também participando desse projeto de mudança para a cidade de Londrina. Eu não estou aí nos mesmos grupos que normalmente estão governando a cidade de Londrina. Eu vim de uma família muito humilde, fui eleito deputado federal, reeleito de novo, e mantenho os meus valores, meus princípios até hoje. Eu peço a você, londrinense, o seu apoio, o seu voto no dia 6 de outubro. O meu número é o número 10 e eu conto com o apoio de todos vocês nessa caminhada. O nosso slogan de campanha é: eu acredito na força do bem, e eu acredito que a união de pessoas do bem em toda a nossa cidade Londrina fará a diferença nessas eleições. E aqui se encerra mais uma edição da Sabatina Grupo Folha de Londrina com os candidatos à Prefeitura Municipal. Desta vez, recebendo Diego Garcia, do Republicanos. Obrigado pela sua atenção e continue conosco nas próximas edições.